Daí o Leandro está colocando aqui também a questão das condições dos trabalhadores do transporte coletivo, né? Motoristas, cobradores, uma luta histórica aqui do Sintraturb de não acabar com os cobradores, né? Que é uma pauta histórica. Eu acho que é um dos únicos, o Werner pode dizer melhor, mas acho que é um dos únicos sistemas de transporte do Brasil que ainda tem o cobrador, né? E isso é organização sindical. Se não fosse organização sindical, já teriam acabado com o cobrador aqui em Florianópolis, né? Reduzindo custo e... Enfim, queria até ver se o Werner se é isso mesmo, né? Mas eu sei que é a luta do sindicato. Tem muitos sistemas, mas de fato, o Sintraturb é um exemplo de luta trabalhadora assim, que conquista para a cidade, né? Porque ideologicamente o pessoal ia querer tirar o cobrador, sem nem perceber que sem cobrador o transporte fica mais caro. Mas isso é uma outra questão, a gente fala mais adiante, mas muito bom, muito bem tocada a questão do Sintraturb dos trabalhadores. Das condições de trabalho, depois aqui para a gente discutir. A questão do monopólio, acho que isso é uma questão importante, né? Que daí tem a ver com muitas pessoas também que colocaram do consórcio Fênix, que manteve as mesmas empresas, a relação política que a Elaine pode falar bem, né? Essa relação que é uma relação orgânica, histórica, inclusive, né? Do monopólio do transporte atrelado a famílias, que é o mesmo monopólio da terra também na cidade. A gente tem que ver que Florianópolis tem uma articulação muito grande, né? Entre as famílias tradicionais, a terra, o transporte, a apropriação do público, especialmente na ditadura, que foi onde se forjou, né, muito solidamente essa relação aqui na cidade, tema fundamental para a gente discutir, e esse tema também da parceria público-privada, que eu acho que entra muito na ideia do que o Werner coloca, né, do modelo público, né? Então, por enquanto isso, então, depois eu vou selecionar outras aqui, mas Elaine, você, a questão das condições do trabalho, né, dos profissionais, você acompanha, obviamente, a luta para manter os cobradores, condições de trabalho, e ainda mais em pandemia, que agora querem voltar de qualquer jeito, né, os trabalhadores. Essa questão do cobrador, ela é muito importante. Às vezes, em situações específicas, quando se pega, por exemplo, aquele amarelinho, que é um carro melhor e mais caro, que não tem o cobrador, se pode observar justamente todos os problemas que aparecem numa situação sem cobrador, né? Demora mais a viagem, o cara tem que cobrar, tem que fazer, mexe, troco, não sei o que lá. A velhinha vai subir, não tem como subir, a velhinha vai descer, não tem quem ajude ela a descer. Todas essas coisas que parecem uma bobagem, ou que, a velhinha. Não, isso é a humanidade, né? Isso é a nossa vida, quer dizer, não é uma velhinha, são centenas de milhares de velhinhas que usam o transporte coletivo, né? Não é uma velhinha que vai passar por isso, né? Quantas mulheres saem do seu trabalho com aquelas sacolas imensas, vêm do sacolão com aquela montoeira de sacola carregando para passar, atrás. Então, tudo isso tem a ver com essa humanização do sistema também, né? E aí a gente percebe a importância do cobrador. E, claro, aqui em Florianópolis, o Sintraturb tem feito uma luta fantástica e a gente acompanha e apoia e tudo. Mas também as próprias condições de trabalho desse pessoal, que também não são boas, que também é difícil para eles, salário ruim e tal, também leva também a ter, às vezes, uma relação não muito amigável com o usuário também, né? E a gente vê também situações cotidianamente, né? Situações dentro do ônibus de conflito entre cobrador e agente, o motorista e agente, a todo momento. E, claro, porque são pessoas que estão vivendo naquele estresse sistemático da a jornada de trabalho mais longa, o salário, enfim, a própria condição ali que ele está colocado. Então, essa relação também é uma relação que tem feito bastante essa discussão, né, de que o sindicato também tem que atuar, né, no sentido de que, porque aí, quando vem uma greve, quando vem um movimento dos trabalhadores, nós vamos ter esse usuário que é bem tratado, que é bem recebido, que é bem cuidado, nós vamos ter esse usuário a favor, né? Então, essa relação, ela precisa ser mais amorosa, ela precisa ser mais afetiva, mais afetuosa, porque é a mesma relação com o médico, né? Às vezes tu tá doente, tu chega no consultório, se o médico segura a tua mão, olha nos teus olhos, diz, calma, vai ficar tudo bem, a metade da doença já vai embora. E quando tu entra no transporte coletivo, é a mesma coisa, tu já tá ali num nível de estresse ultra, né?
de esperas, de fila, de ficar em pé, de estar com vontade de fazer xixi, não poder ir, porque tu sai da fila, perde o lugar da fila. E aí, se tu não é bem acolhido quando tu entra dentro do ônibus, quando alguém te dá uma resposta ruim, ou quando alguém não te ajuda a chegar no ponto que tu quer chegar, isso é ruim também, né? Te dá dor, é um conflito que se dá ali, né? E esse conflito acontece o tempo todo. Então, essas relações de trabalho do trabalhador, do transporte, e as relações humanas com o trabalhador usuário, é uma coisa que muito pouco é discutida, né? Mesmo dentro do próprio Sintraturb, e eu acho que tem que fazer esse debate também. Com relação ao domínio das famílias, enfim, esse pessoal que está aí desde os anos 50, essa parada é só a gente lutando que vai conseguir fazer, né? Eu lembro quando teve a discussão na Câmara de Vereadores sobre estender a licitação, né? Estender para que essas empresas continuassem mais 10 anos sendo as mesmas empresas e tal, a movimentação toda que foi ali, gente ficou ferida. Eu lembro que o vereador Márcio de Souza perdeu um olho naquela noite, né? Naquele conflito que teve lá na Câmara. Então, assim, essas lutas, todas elas acontecem o tempo todo, e elas têm que ser lutas nossas, dos trabalhadores e coletivas. Mas aí eu volto àquele ponto que eu falei lá atrás, a nossa incapacidade também de conseguir chegar nesse usuário, entendeu? Para que esse usuário possa entender a questão estruturante, né? Porque, assim, a gente normalmente ataca o usuário com os nossos movimentos, com os nossos panfletos, sobre o preço da tarifa, a gente fica nesse discurso, né, redutor, digamos assim, o singular, né, e a gente não tem um trabalho de discutir com esse usuário essa questão mais estruturante do transporte, para que ele possa entender todo o universo onde ele está colocado, e que é muito mais do que o preço da tarifa. Essa tarefa os nossos partidos políticos deveriam fazer, não fazem, né? Acho que isso é uma atuação de partido, é uma atuação de sindicato, né? E a gente não vê isso acontecer. Isso é muito ruim, porque na hora que vem a luta contra isso, parece sempre os mesmos, né? As mesmas 6 pessoas que vão lá para frente gritar, papapá. E a população, de maneira geral, ela fica alheia a essa discussão e ainda fica com raiva da gente porque a gente está atrapalhando o trânsito. Então, é essa discussão que eu acho que, se houvesse partidos políticos realmente interessados em fazer esse debate do transporte coletivo, tinha que ter um trabalho de formação desse usuário do transporte para além das questões pontuais e singulares. Acho que esse é um nó que nós temos que desenrolar. Claro. E as campanhas, né, Elaine? Isso é um fundamental, né? Que o partido assuma como uma campanha política permanente. Permanente, não pode ser só 2 meses antes da eleição, entendeu? Porque isso aí é uma coisa que dá raiva no usuário, quando vem o cara com esses papinhos mosca, entendeu? Não, tem que ter uma coisa que a pessoa saiba que ao longo de toda aquela vida aquilo está acontecendo, mas tu não vê isso em partido nenhum, nem no PT, não, nem no PSOL, nem no PSTU, nada, não tem, são discussões pontuais em momentos pontuais. Claro. Bom, isso é importante. As campanhas públicas é fundamental. Inclusive, no pré-64 tinha muita campanha no Brasil, Petróleo é Nosso, um conjunto de campanhas que é importante retomar esse sentido da disputa pelo futuro, pelo devir histórico e não só a resistência, né? Projeto, proposta, acho que é isso. Werner, então, e você, sobre a questão das condições de trabalho? Oi. Sim, eu vou começar pela questão do transporte ser público. Pessoal, claro, no debate aqui entre nós, podemos tentar trazer nuances, etc., mas falando do ponto de vista estrito, o transporte que a gente tem hoje aí é público, ele é concedido para ser prestado pela iniciativa privada, por alguém. E ele é um monopólio, porque ele tem que ser um monopólio. É ruim ter sistemas de transporte concorrendo. O melhor é que seja um monopólio. É a melhor maneira de estruturar. O problema é que... Exato. Então, assim, como é monopólio, ele tem que ser muito bem controlado. E hoje, aos trancos e barrancos, eu sei que é difícil acreditar no Ministério Público, eu sei que é difícil acreditar no Tribunal de Contas, a gente conhece as histórias, mas a gente também reconhece os avanços. Então, as estruturas de controle que a sociedade brasileira tem visto florescer desde a Constituição de 88, né, elas, bem ou mal, estão conseguindo fazer
controlar algumas questões em relação a esse monopólio natural que é concedido pelo Estado para exploração pela iniciativa privada, né? A gente sabe de horrores, de histórias horrorosas aí dos anos 90 e tal, mas início dos anos 2000, mas a coisa tem melhorado, né, e tem havido controle. Claro que eu defendo que sejam empresas públicas que operem. Transporte público operado por empresa pública, não tem dúvida. Até tem a pergunta do Giba aqui, que é isso mesmo, velho. Acho que é a questão da empresa pública de transporte, que eu acho que ele tem razão. Essa ideia de que acabar com o monopólio é uma ideia liberal, inclusive, não é um problema. O transporte é monopólio, tem que ser. Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu vi um deputado estadual, bem, teu amigo lá da economia, lá, como é que chama ele? Souza, lá. Não é meu amigo, pode ser da economia, mas não é meu amigo, não é. Um radical liberal que diz que o problema é o monopólio. Eu digo, mas, cara, o monopólio é exatamente a solução do transporte eficiente e tal. Todo mundo ele é monopolista. Nos Estados Unidos ele é monopólio, e nos Estados Unidos ele é operado por empresas públicas. Aí eu perguntei uma vez para um americano lá que trabalhava no Ministério dos Transportes, por que disso, né? Eu falei, pô, na série do capitalismo global, cara, como é que o transporte público é todo operado por empresa pública? Olha, a gente põe muito subsídio. E é muito complicado ficar fazendo equação para pegar o lucro do privado sobre o subsídio. Não, é muito confuso. Então é melhor deixar público de uma vez. E aí no Japão é público, na Europa é público, na Suíça, enfim. Né? E aí que eu também acho que teria que ser empresas públicas. O problema hoje de empresa pública, por que as empresas de sempre ganham aqui, por exemplo? Vai abrir um edital. Imagina, pessoal, que tem uma vantagem competitiva gigante de quem vai ofertar a tarifa, de já ter o terreno, já ter a garagem. Imagina o cara vir de fora para se instalar aqui e vai comprar um terreninho de 12 mil metros quadrados para fazer a garagem de ônibus. Já morreu, já não consegue. O preço do metro quadrado aqui é absurdo. Pode ser lá em Biguaçu, pode ser lá em Santa Maria da Imperatriz. E se for em Santa Maria da Imperatriz, o cara está ferrado, porque tipicamente os contratos de concessão não pagam essa quilometragem morta. Ou seja, a quilometragem que o ônibus tem que fazer para vir da garagem até o início da primeira viagem. Então, assim, quem tem a garagem perto sai muito na frente. Por isso que eles ganham sempre. Tá legal? É claro que, historicamente, isso foi construído. Historicamente, o terreno da Transol é do lado da sede administrativa do governo do Estado. Opa, alguma coisa tem. Quer dizer, né, não cai do céu esses negócios, tudo. Exatamente. Agora, dada essa construção histórica e dado o presente histórico, o Estado tem que botar um bom dinheiro para quê? Para ter garagens públicas. É o primeiro passo para a gente ter um sistema verdadeiramente controlado pelo público. É ter garagens públicas. Engraçado, né? É um negócio que a gente nunca pensa, mas é isso. Hoje, ter garagens públicas é o mais importante. Tá, pessoal? Então, assim, ó, é transporte público, a gente tem que começar a falar em transporte público para deixar clara essa marca. E quando entrar lá dentro do Tribunal de Contas, quando entrar no Ministério Público, vai dizer, escuta, esse aqui é o meu transporte. Eu que estou pagando, é tudo tarifa pública. Tá legal? Então, porque o Fênix, nós fizemos isso. Vocês fizeram nada, porra. É tudo dinheiro nosso. Tá legal? O centro de controle operacional, o ônibus novo, é tudo nosso. Não é deles, é da tarifa, pessoal. Então, não vamos cair nessa ideia de que é coletivo, é privado. Não, é público e nós é que pagamos. Tá legal? Então, assim, corrigir esse discurso é super importante nessa campanha, marcar pelo transporte público, inclusive os apoiadores estão aí nos escutando. Não vamos ficar aqui com meias palavras, né? Vamos direto ao ponto. A questão dos trabalhadores, o Sintraturb é exemplar, eu sempre que posso tenho elogiado a atuação do Sintraturb, mesmo quando erra ele acerta, né? A gente teve uma diferença lá na Palhoça, uma discussão lá na Câmara de Vereadores, mas estava tudo certo, defende, inclusive, os trabalhadores quando há mudança de operador, fizeram lá em Blumenau algo parecido, houve mudança de operador, recontratar os mesmos trabalhadores, aqui, de novo, na mudança de contrato, conquistaram a permanência do cobrador, e às vezes, a retirada do cobrador, Elaine, é uma questão ideológica. Eu já vi pessoas falando, temos que tirar. Aí vai fazer a conta, se tira o cobrador e tem pagamento em dinheiro, que é o típico caso ainda, né? Atrasa a operação a ponto de ficar mais caro. Tu vai precisar de um outro ônibus e um outro motorista para fazer o mesmo serviço. Porque aquela viagem está ficando tão lenta que vai precisar de um outro para fazer a viagem seguinte. Então, é mais caro tirar o cobrador do que deixar ele ali. Nem isso o pessoal quer saber. Não. Ideologicamente, o negócio é tirar o cobrador. Né? Então,
com relação ao trato do trabalhador do transporte ao usuário, é uma cobrança que tem que ser feita da empresa. A empresa tem que dar condição de trabalho. O sindicato, claro, tem que lutar lá na empresa para que o trabalhador tenha as condições, tenha o treinamento, tenha o respeito e as condições de trabalho que merece. Né? Não é o sindicato diretamente fazendo educação do trabalho. Não tem sentido, né? Isso é função da empresa garantir, e a classe tem que estar junta, brigando por condições da empresa prover esse serviço, essa qualidade para o trabalhador. Eu queria só acrescentar um ponto totalmente fora das perguntas, pessoal, que eu queria ter colocado lá no início, a questão da bicicleta, que o Maurício trouxe, e eu, como sou um ciclista diário, né, quando havia atividade presencial ali, eu vou trabalhar de bicicleta todo dia, eu acho super prático para mim, estou aqui perto, mas não vamos nos iludir. Eu até lamento que não falo mais da bicicleta, eu deveria falar mais dela e a favor, tá? Mas eu deixo um pouco de lado, porque de fato é uma saída individual, ela não serve, como a Ilane falou, para transporte de massa, ela não vai resolver o problema de transporte de massa de longa distância, e tem uma certa mística na bicicleta, um romantismo, de que, por exemplo, isso eu aprendi lá em Joinville com o militante do Passe Livre lá, num debate que a gente foi fazer, que Joinville, década de 70, trabalhador de bicicleta indo para o trabalho, tarará, tarará, e era muito bonito essa descendência europeia desse pessoal que faz com que eles tenham consciência e vão de bicicleta para a saúde. Não, o fato é que não tinha vale transporte, carro era muito caro, o cara, para vender a força de trabalho, ele tinha que ir de bicicleta. Era isso, era pura venda de força de trabalho. Então, esse romantismo em torno da bicicleta, em que pese eu ser ciclista, em que pese eu querer bicicleta, eu querer ciclofaixa, querer ciclovia, mas a gente não pode se iludir. O debate central na questão do transporte público da cidade é, de fato, o coletivo motorizado. Tá legal? Só queria acrescentar esse ponto que eu acho que é importante. E veja bem, tu não pode querer que uma mulher, uma senhora, aquela cozinheira que mora lá na Tapera, venha trabalhar da Tapera até o centro, até o Estreito de bicicleta. Não existe isso, né? Então, realmente, essa romantização da bicicleta, eu vejo muito como uma pauta do pessoal mais da classe média, que mora no seu entorno, do seu trabalho, que aí tudo bem, eu aqui no Campeche, eu só ando de bicicleta, mas é aqui, né? Mas de todo modo, né, Elaine? Não aqui nesse fórum, não aqui nesse momento, mas nós temos que defender a ciclovia, nós temos que defender a ciclofaixa. Claro. Pô, é uma cidade civilizada, né? Mas eu acho que o central aqui é outro debate. Massa, né? Não adianta ciclovia se não tiver transporte de massa, porque... Não, é isso mesmo, né? Transporte de massa é transporte público, é transporte coletivo. Ciclovia é acessória, é auxiliar, né? É auxiliar ao transporte coletivo de massa. Você pode ter, inclusive é importante, se tiver como fazer com os curtos trajetos, né? A bicicleta pode dar, mas nem local para deixar as bicicletas tem na cidade, né? Porque é uma coisa que nem isso existe na prática para conduzir, né?